11ª edição da Feira Brasileira do Varejo. E agora a gente vai falar sobre a jornada de compra. A tecnologia é aliada do varejo? E eu recebo aqui a Amanda Graciano. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, tanto na Feira Brasileira do Varejo, quanto estar aqui conversando com vocês. Ah, que maravilha. E já vou aqui entrar no cerne. O que tu trouxe de provocação para esse povo que está na Feira Brasileira do Varejo? Eu trouxe algumas coisas. Acho que a primeira, e eu gosto muito de falar isso em toda vez que eu faço uma palestra, quando o assunto esbarra em tecnologia, é que a gente não sabe o que é tecnologia. É mesmo? Porque as pessoas acham que tecnologia é isso daqui, né? O celular, né? Isso também chama tecnologia digital. Mas se for lá no dicionário, e aí eu acho que esse é sempre uma coisa, eu pergunto, gente, vocês lembram do dicionário? Porque ninguém mais vê no dicionário. Exato. Então as pessoas não sabem o que significam as palavras. E numa língua que a gente tem várias. Tecnologia quer dizer método ou processo. Ou seja, quase tudo que o ser humano faz é tecnologia. Cozinhar, agricultura, ensinar, tudo isso é tecnologia. E tem a tecnologia digital. Mas a gente fica chamando que só isso aqui é tecnologia, aí a gente fica refém de computador, de celular, de, sei lá, da inteligência artificial. Isso tudo é legal, desde que a gente saiba aonde usar. Sim. Então isso a gente falou bastante, a galera ficou assim, nossa, não sabia. Eu falei, a gente volta lá no dicionário, porque tem algumas coisas que a gente deixou de aprender. E o fato das coisas serem método processo, ou seja, todo mundo sabe de tecnologia, só não sabe o que é. Sim. Em maior ou menor grau. Então, minha avó, que foi uma excelente cozinheira, entendia muito mais de uma tecnologia importantíssima, porque tem gente que não sabe cozinhar a própria comida. É verdade. Então, a simplificar é importante, porque a gente vai fazendo uns negócios que parece que voa, é um robô, não sei o que lá, mas são as coisas, elas são mais simples do que elas parecem. A gente falou disso, a gente falou sobre comportamento das pessoas, e aí eu gosto de trazer um termo que chama Zeitgeist, que é uma palavra em alemão, que quer dizer o espírito do tempo. E isso significa que, em diversos momentos, a sociedade, que aí tem eu, você, todo mundo que está aqui, você que está assistindo, a gente tem um comportamento padrão. Por mais que nós sejamos muito diferentes entre nós, mas no lote, a humanidade tem comportamentos muito parecidos. E se a gente não olhar para esses comportamentos, não tem tecnologia que salve, assim. Então, na sua empresa não vai ser, e quando a gente está falando da jornada do varejo, não vai ser, precisa implementar a inteligência artificial no checkout. Talvez precise. Mas não porque está todo mundo falando disso. É porque o seu consumidor, na hora que ele interage, ele tem um comportamento e por isso implementar. Se você não sabe qual é o comportamento, vai dar errado. E aí eu falei disso, gente, se vocês usarem a tecnologia só porque está todo mundo usando, já vai dar errado, eu já estou contando. Não sei que horas, mais cedo ou mais cedo, vai dar errado e você não vai conseguir justificar aquele investimento. Porque você usou errado. A tecnologia, ela não é assim, né? É um meio, né? Ela é só um meio, é uma ferramenta, assim como muitas coisas. É que parece mágica, eu concordo, tem coisa que parece mágica. Mas se você nem souber aonde que você quer fazer essa mágica, pode dar errado. E a minha sensação, eu comentei isso um pouco durante a palestra, é que a gente esqueceu de entender de gente. A gente entende tudo, é especialista em tudo. Mas a gente não é especialista em pessoas. Se as pessoas querem, que a gente tratou um pouco disso, é hiperconectado. Então, se está todo mundo hiperconectado, é uma onipresença digital. Se a sua marca decidiu que não vai ter um perfil no Instagram, por exemplo, temos um problema, porque o seu cliente quer te ver em todos os lugares. Sim. Então, não é uma decisão nossa, enquanto gestor da companhia, que eu não quero. É o comportamento do consumidor, né? Onde estão as pessoas que vão comprar ou vão interagir com o nosso produto e serviço. Eu tenho que fazer uma coisa para elas, não porque a minha cabeça quer fazer uma coisa dessa. E muitas vezes as pessoas não entendem dessa sinergia do que o cliente tem de problema, o que eu posso solucionar. É sempre isso. Né? É o que eu posso solucionar e não, tá todo mundo usando a ferramenta X, a gente tem que usar. Talvez, mas desde que a gente justifique o porquê, assim, aonde, que horas. E uma outra coisa que eu brinquei foi que a gente, durante um tempo, na estratégia de marketing, de negócio, muitas coisas, a gente criou a lógica lá da persona. Que é válido. Mas vamos lá, se você tem lá o perfil João, 40 anos, que mora no Rio Grande do Sul e é um homem branco, você vai fazer só pro João mesmo? É ser só o João? Não existe isso mais. Principalmente agora que está tudo tão conectado, as pessoas não tem uma linha, ela não vai chegar no seu site, no seu perfil, ela vai fazer 20 coisas diferentes que provavelmente a gente nem imaginou, porque tem o que a gente planeja e tem o que o cliente quer fazer, né? Geralmente é diferente. Se você pensar só no João,
você está perdendo milhões de outros possíveis clientes. Se bobear, o filho do João interfere em como o João compra. Muito mais, às vezes. Muito mais, mas a sua persona era só o João, aí você esqueceu. Então não existe mais isso, o que torna mais complexo. Eu não estou falando que está ficando mais fácil. Mas esse ponto que tu colocou, por exemplo, se tu está falando então que a persona realmente ela tem esses conflitos, então falar de comunidade é a solução para esse problema ou não? Sim, não. Sim, se a gente está lembrando que a comunidade são muitas pessoas. Então tem diversos perfis e para cada perfil vai ter algum benefício do meu produto, serviço, da minha forma de comunicar que eu vou acessar. Legal. E não se eu fizer essa persona virar o João de novo. Porque aí é comum. Porque todo mundo... Não, não é verdade. As pessoas são muito diferentes. Tu transformar então aquela questão da comunidade em vários João é um problema. É um problema. O ideal é essa comunidade ter o João, a Maria e não sei o que lá. Vai ter algumas pessoas e vai trabalhando com umas dezenas. Tá, e tu acha que isso também vem muito de encontro hoje em dia, essa tendência? Porque a gente ouviu muito aqui, né, sobre a questão, ok, vamos olhar muito mais para o humano, mas as marcas também terem propósito, terem um significado além, pensar em outras coisas, como é que tu vê isso? Sim, mas não por causa do propósito em si. A gente comentou isso também durante a palestra. Eu gosto de falar do Zeitgeist porque eu acho que ele aterriza muitas coisas e eu gosto de trazer alguns. Por incrível que pareça, são quase sempre os mesmos. Sim. É que cada segmento setor a gente fala diferente. No varejo tem uma coisa do social proof, que ele é materializado, sabe naqueles comentários de produto? Sim. Que a gente vê? Então todo mundo tem opinião para tudo. Sim. Se todo mundo tem opinião para tudo e as pessoas são hiperconectadas, não dá pra gente esconder informação. Então, lidar com a verdade é uma coisa que a gente vai ter que fazer. Sim. E o brasileiro tem um problema de lidar com a verdade. Exemplo, em casos grandes de corrupção, só para dar um paralelo. Quem denuncia, ninguém gosta de quem denuncia. Mas assim, é lidar com a verdade. Exato. Os outros que estão mentindo, assim, a gente tinha que gostar de quem está falando a verdade. Na verdade, parece que o vilão sempre está ficando mais legal, né? Não é? Então, a gente tem esse desafio, é uma coisa cultural de lidar com a verdade. Então, na hora que a companhia começa a falar do propósito, ser mais ética e tudo mais, é que não tem uma outra opção mesmo. A gente está caminhando num cenário que todas as informações estão disponíveis. O seu cliente sabe tudo, o seu cliente opina sobre tudo. E isso independente da idade, porque não é só uma geração. Todo mundo está tendo opinião para tudo agora. Se você não lidar com a verdade, você vai ter uma crise em algum momento desse produto ou serviço. Porque os seus clientes estão contando o que você faz, como que você faz, onde que você está, o que você opera, quais são as consequências positivas e negativas do seu produto. Então, acho que trazer isso e materializar em propósito e etc., é a gente aterrissar que, olha... Esse vai ser o novo normal, então. A gente vai ter que trabalhar com a verdade sempre, não é opcional. Não. E isso é novo. Isso é novo e as pessoas até se adaptarem demoram um tempo também, né? Só que mas esse eu acho tempo que esse também tempo tem que ser mais curto. Exatamente, porque tá tudo muito rápido hoje em dia, né? E como é que tu vê essa tendência, então, falando dessa verdade? Isso tem também a ver hoje que muitos proprietários de empresas estarem se tornando o influencer da marca? Acho que esse é um movimento natural, assim. Que é a coisa, né? É o olho da dona e do dono que engorda, né? O gado, o porco, etc. Que é uma analogia para falar assim, foi você que sonhou, né? Foi você que pensou. O negócio saiu da sua cabeça, de um desejo seu e de mais algumas pessoas. Eu acho muito difícil uma pessoa que você contratou conseguir captar toda a essência do negócio que você quis construir. Então, no final do dia, ter essas pessoas como porta-vozes é importante. Sim. Talvez traga mais verdade do que outras. Mas isso também vem de um outro comportamento do consumidor, que é como a gente está hiperconectado e as pessoas também perderam... Elas estão hiperconectadas, elas são um pouco... Morreu a paciência, né? As pessoas não são tão pacientes, etc. E a gente tende... A gente humaniza, mas não humaniza a marca. Então, por exemplo, alguém da Apple. A fulana é alguém da Apple. Na hora que você interage com aquela executiva da Apple, ela é toda a Apple, entendeu? Ela é a pessoa que faz o celular, o relógio, quem manda na empresa, quem criou o aplicativo. Então, na hora que a gente interage com as pessoas que trabalham nas companhias, nas marcas, para o consumidor, ela é tudo que a marca faz. Por isso que ser porta-voz e influencer é importante. Porque ninguém melhor do que a pessoa que representa aquela marca para falar sobre a marca. Para dizer o que a marca está fazendo, não está fazendo, os impactos, como que a gente está lidando com isso. Porque o consumidor vai atrás. Sim. E que é um desafio também, né? Porque às vezes, sei lá, você só toca a parte de produto. Você nem sabe, nem estava sabendo da área de sustentabilidade. Mas dado esse cenário, para quem interage com você, você representa tudo. Se vire
é responsabilidade sua agora também entender do que a companhia faz. O que eu acho também importante, né? Porque aí eu enquanto consumidora decido olhando para o panorama geral, uma parte do tempo, outras não, é só porque eu gosto, mas outras é pelo panorama geral. E você também, enquanto executiva da companhia, vai ser obrigada a começar a olhar para toda a verdade. A minha companhia é ótima, mas mata milhões de coisas. Então vamos lá. Então, e como é que o empresário, o empreendedor, ele pode tirar proveito disso, sabendo isso que está colocando para ele, que hoje o mundo está cada vez com maior verdade. Como é que ele pode lidar, tirar vantagem desse momento, desses como é que eu vou dizer, para cada problema tem uma solução, como é que a gente soluciona isso? Deveria. Mas eu acho que não é de fato um problema, né? Entender que as pessoas mudaram, o comportamento vai evoluindo, assim, eu também não acho que mudar água para o vinho, não. Sempre tem alguns sinais que vão fazendo outras coisas. Mas sabendo que as pessoas são assim, todo mundo hiperconectado. Onde que essa marca tá? Onde que a sua empresa tá? Como é que eu acho? Como é que eu interajo? Não é todo mundo que joga um negócio do Google, pega e liga, né? Às vezes elas vão entrar no perfil de alguma rede social e mandar uma mensagem. Você tá lá? Tem alguém olhando essa rede social? Legal. Será que você não tá Você tá respondendo esses contatos que chegam por diversos canais? Dá para centralizar, tem ferramenta para isso hoje, que chega todas as conversas e você consegue gerir. Que as pessoas vão te acessar por canais múltiplos. Legal. Então o que você faz? Tenha canais múltiplos, né? Trabalhe com essa onipresença digital porque é um comportamento. As pessoas vão trabalhar com a verdade. Ou porque você vai dizer, ou porque elas vão falar, olha, eu estava em tal lugar, porque aquela empresa faz isso, isso e isso. Dado que a gente já sabe que as pessoas vão trabalhar com a verdade, o que é que sua empresa anda escondendo? Precisa ficar escondido mesmo? Ou é uma coisa, não preciso me preocupar, olha, isso aqui a gente não comunica? Mas ele não é um problema, é só porque a gente não quer botar foco aqui. Beleza. Mas vocês sabem, todas, tá mapeado o que é onde a gente não está trabalhando muito bem com a verdade, aonde a gente está? Então, acho que esse também é um exercício, porque aí você não é pego de surpresa. Sim. Putz, aquele relatório, eu falei, tava... Porque hoje até o colaborador saiu, né, da novela. Eu gosto de assistir novela, eu falo que a novela, a gente conversa com todo mundo, né? Na novela, nessa última que a TV Globo tá fazendo remake, teve lá, vazaram os dados da empresa e super interferiu no negócio. Beleza. Quem vazou? Um funcionário que estava irritado com a companhia. Gente, isso é super comum. Então, assim, vamos primeiro tentar trabalhar com a verdade com todo mundo, com quem está dentro de casa, quem está fora. Mas saibam, se você não trabalhar com a verdade, você está, né, pode sofrer uma coisa dessa. E isso é super comum, a gente vê isso com uma frequência muito grande. Que é só não trabalhar com a verdade. Porque se tivesse trabalhado com a verdade, a gente ia ver e falar assim, não, a gente já sabe, né? É uma coisa que assusta diferente. E eu penso que o terceiro vai lá de novo e faz aquele primeiro exercício. Quando a gente cria um negócio, você vai lá perguntar às pessoas como é que elas fazem. E dado o tamanho que a sua companhia cresce, às vezes você nunca mais volta. Sim. Só que essas pessoas mudaram o jeito de comprar, de viver, de consumir. A vida de todo mundo mudou. Você precisa voltar lá. O que esse cliente quer? O que era bom lá no início e agora já não é mais? Como é que você pode fazer para melhorar? Essas pequenas conversas e interações com o cliente é que muda tudo. Porque o melhor dinheiro é o do cliente, né? Mas no cerne real tu está dizendo que realmente precisamos nos importar com as pessoas de verdade. Sempre. É o ser humano que faz tudo. No mundo tão digital, né? É engraçado isso. Mas é a gente que cria também as ferramentas digitais, assim. E é dado um comportamento. E é muito louco, porque aquela história do carro, né, que o Ford fala. Se eu tivesse só perguntado uma coisa, eles iam falar que eles queriam os cavalos mais rápidos. Mas, na verdade, não ia dar só para ter o cavalo. Porque os cavalos iam cansar, não ia conseguir fazer longas distâncias, etc. Mas na hora que eu coloco um carro, muda o jeito das pessoas viverem. Sim. As viagens, o como que a gente locomove. Mas você só vai saber disso se você entender todo o contexto do seu cliente. Tipo o Globo Repórter, onde vivem, o que comem, como se reproduzem, né? Você tem que ter essas respostas. E nunca é um João só, né, que a gente está falando. Exato. São vários. Aonde, como. Na capital as pessoas se comportam de um jeito, no interior de outro. Isso é em qualquer lugar do mundo. Se você quer atender só Porto Alegre, atenda, mas tem o resto do estado inteiro. Não tem mais ninguém no estado que talvez poderia consumir o que a gente está vendendo. É entender de gente. Acho que a hora que você entende de gente,
você consegue resolver os problemas com mais tecnologia digital ou com menos. Legal. Amanda, muito obrigado, porque saio daqui ó, com a cabeça fervilhando junto. Acho que esse é o grande legal da Feira Brasileira de Varejo. Todo mundo sendo provocado, né? Inclusive pela tua palestra, com certeza. E eu aqui, todo mundo está assistindo a gente. Muito obrigado. Ai, foi ótimo. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Até mais. Obrigado e até a próxima feira. Até a próxima. Até, obrigado. Esse é o FBV Cast.